E a graça do Senhor esteja sobre todos. Eu quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18, 21 e 22. Nós estamos retomando parte da leitura bíblica que foi realizada no início deste grande culto de adoração a Deus. Nós vamos, portanto, ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18, 21 e 22. Eu louvo a Deus e agradeço ao querido pastor Elder Faber pela oportunidade, pela porta que Deus me tem aberto para estar aqui com os irmãos durante os dias de realização deste terceiro encontro para a consciência cristã, realizado pela VINAC. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18, 21 e 22. E eu trago uma saudação da Assembleia de Deus em Cordovil. Não vão confundir com Clodovil, hein? Cordovil, que é um bairro lá na cidade do Rio de Janeiro. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18, 21 e 22, ou melhor, 22 e 23. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero falar nesta noite, segundo a graça do Senhor, a respeito do tema, ou seja, o retorno ao Evangelho da cruz. É claro que nas palestras que ministraremos, nós teremos uma oportunidade de falar de alguns pormenores que numa pregação não é possível mencionar em razão da dinâmica de uma pregação. Mas eu quero nesta noite, segundo a graça do Senhor, falar a respeito do Evangelho da cruz e de que nós precisamos retornar. Veja que à primeira vista parece uma mensagem não muito atrativa, porque muitos hoje falam que nós temos que avançar, a igreja tem que avançar, e quando se fala em retornar, alguém acha que é um tema até mesmo inapropriado. Entretanto, nós não estamos falando de retrocesso, nós estamos falando de retorno. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que avivamento significa retorno. Alguém pensa que avivamento significa apenas avançar. Claro que significa, mas significa também retornar. Não retroceder, mas retornar. Isto é, reconquistar. Isto é, recuperar aquilo que nós perdemos, aquilo que não pode faltar para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que avivamento significa retorno. A Bíblia diz que lá nos dias do rei Ezequias houve um grande avivamento, e quando nós lemos lá em 2 Crônicas capítulo 29, nós vemos que o povo de Deus naquela época voltou a cantar os mesmos hinos dos tempos de Davi, e voltaram a tocar os instrumentos de Davi. Por quê? Porque houve um avivamento, houve um retorno. Glória a Deus, eles voltaram a cantar as mesmas músicas, os mesmos louvores de enaltecimento ao maravilhoso nome do Senhor. Nos dias de Josias também aconteceu isso.
A Bíblia diz que houve um grande avivamento nos tempos do rei Josias. A palavra do Senhor estava esquecida, mas Josias foi levantado por Deus, e a Bíblia diz que ele chamou lá os pedreiros e aquelas pessoas para reformarem o templo, e o templo estava ali com rachaduras, com teias de aranha, estava abandonado, mas quando aqueles homens começaram a fazer ali uma reforma, uma limpeza no templo, alguém encontrou o livro da lei do Senhor, e alguém disse: achei o livro da lei do Senhor, e o livro foi lido ali na presença do rei, e isso gerou um temor muito grande, e a Bíblia diz que, meus amados irmãos, eles retornaram. A Páscoa que estava esquecida voltou a ser celebrada. Glória ao nome do Senhor. Houve um retorno. Avivamento significa retorno. Nós lemos também no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 6, versículo 16, o próprio Senhor, falando por meio do profeta, ele disse que aquele povo deveria procurar pelas veredas antigas. Glória ao nome do Senhor. Eles deveriam olhar, procurar as veredas antigas. Vede as veredas antigas, aleluia. E nós vemos também o próprio profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, no capítulo 5, versículo 21, onde se registra aquela oração: glória a Deus, renova-nos, Senhor, renova, os nossos dias como dantes. Veja, renova os nossos dias como dantes. Portanto, avivamento significa restaurar, recuperar, reconquistar, retornar. Daí este tema tão importante, o retorno ao Evangelho da cruz. Mas é importante salientar também, meus queridos irmãos, que quando se fala em Evangelho da cruz, quando se fala na cruz de Cristo, ou no Evangelho da cruz, a palavra cruz é empregada na Bíblia como uma figura de linguagem, mais precisamente uma metonímia, pela qual se mostra o quê? Que nós precisamos retornar à cruz, isto é, ao Evangelho completo, ao Evangelho que dá ênfase à obra redentora que o Senhor Jesus Cristo realizou. A obra do Senhor Jesus, ela está num tripé: o seu nascimento, isto é, a sua manifestação, mas também a sua morte vicária, a sua morte expiatória, e também a sua ressurreição para nossa justificação. Veja, nascimento, morte e ressurreição. Mas o ponto alto, o ponto saliente da obra do Senhor Jesus é a sua morte expiatória, e é por esta razão que o apóstolo Paulo disse, inspirado por Deus: os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia, glória ao maravilhoso nome de Jesus. O retorno ao Evangelho da cruz. Meus queridos irmãos, quais são as características do Evangelho da cruz? Primeiro, sendo bem objetivo, a primeira característica do Evangelho da cruz é que ele prioriza a obra de Jesus. Prioriza principalmente a obra que Jesus realizou na cruz. Isto é, meus amados irmãos, o Evangelho da cruz. E por isso que Paulo falou que os judeus pedem sinal, gregos buscam sabedoria, mas ele que é um paradigma para nós, um modelo para nós, ele pregava Cristo crucificado, ele pregava a obra que Jesus realizou, a obra que Jesus fez, glória a Deus, para que o ser humano pudesse alcançar esta preciosa salvação, a maior bênção que o ser humano pode alcançar, a preciosa salvação, a certeza da vida eterna, a certeza de que os seus pecados estão perdoados,
abençoados, de que o seu nome está escrito no livro da vida, e de que se ele morrer agora, o seu corpo que é pó, vai tornar ao pó, mas a sua alma e o seu espírito estarão para sempre com Jesus no paraíso. Glória ao nome de Jesus. O evangelho da cruz, portanto, é aquele que prioriza a obra de Jesus. Nós vemos que hoje muitos estão priorizando outra coisa. O nome de Jesus quase não é mencionado, às vezes num evento de grande porte como este. Outros assuntos são mencionados e priorizados. A mensagem da cruz hoje em dia está em desuso, está obsoleta para muitos. Muitos não querem mais saber falar do nome de Jesus. Mas não nos esqueçamos do que disse o Senhor Jesus: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, em meu nome, é o nome de Jesus que tem que ser mencionado, é a obra de Jesus que tem que ser enfatizada. Mas alguém diz: irmão Ciro, a pregação tem que ser pentecostal, tem que ser uma mensagem poderosa, uma mensagem vibrante. Claro, eu não tenho nada contra que a mensagem seja fervorosa, que seja vibrante, mas muita gente hoje pensa que ser pentecostal é não falar mais de Jesus, é falar sobre outros assuntos, falar sobre sonhos, falar sobre gravidez espiritual, falar somente sobre vitória. Você é vencedor, você é vencedor. É claro que nós somos vencedores, mas nós somos vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos vencedores porque olhamos para o espelho e dizemos 3 vezes: eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Não, nós somos vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Eu falo isso porque lamentavelmente os bordões de autoajuda estão aí no meio do povo de Deus, e muitos estão substituindo o evangelho de Cristo pela autoajuda. Mas eu não estou aqui para falar de autoajuda, eu estou aqui para falar da ajuda do alto, ajuda que vem de Deus, ajuda que vem do Senhor, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Aleluia. A palavra de Deus também diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Nós precisamos de ajuda do alto. Glória ao nome do Senhor. Mas, meus irmãos, muita gente hoje pensa que mensagem mesmo que faz a diferença é aquela mensagem que massageia o ego do povo. O pastor Hernandes até foi muito feliz ontem aqui na sua exposição. Ele falou alguma coisa a respeito disso, a respeito de como está a pregação hoje em dia. E muitos pregadores estão aí, irmãos, massageando o ego do povo. Mas eu aprendi que eu não fui chamado para fazer massagem, eu fui chamado para entregar a mensagem. Glória ao nome do Senhor. E às vezes a mensagem talvez não é muito agradável, mas, meus queridos irmãos, esta é a palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. É o evangelho transformador, é o evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. É, portanto, o evangelho da cruz, aquele que prioriza a obra de Jesus, o nome de Jesus. Mas alguém dirá, como eu estava falando: irmão Ciro, a pregação tem que ser pentecostal. Você sabe como foi a primeira pregação pentecostal? Você já leu lá em Atos capítulo 2 o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando Deus ali manifestou-se poderosamente e houve o derramamento do Espírito Santo sobre todos, assim como o profeta Joel profetizara, dizendo: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos,
os vossos jovens terão visões, assim também como profetizou o profeta Isaías, e disse: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E assim como esses profetas profetizaram, assim como o próprio Jesus também prometera, no dia de Pentecostes houve aquele grande derramamento de poder, e Pedro então tomou a palavra, porque muitos estavam olhando para aquele grande mover de Deus e achando que o povo estava embriagado, e Pedro tomou a palavra e deu ali uma explicação e disse: olha, eles não estão embriagados não, isto aí é o que foi dito pelo profeta Joel. E tendo dado aquela explicação, ele começou a pregação. Se você quiser conferir na sua Bíblia, veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, o apóstolo Pedro disse: varões israelitas, escutai as minhas palavras. 2 pontos, vai começar a pregação. Primeira pregação pentecostal, e Pedro então abre a boca e diz: ah, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. E ele começou a falar, e ele foi discorrendo sobre Jesus, e chega o momento da conclusão da mensagem. Você que está com a Bíblia aberta, veja agora o versículo 36, chega o momento da conclusão da palavra de Deus, da palavra exposta pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E ele então disse: este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Isto que é pregação pentecostal, começou com Jesus e terminou com Cristo. Aleluia. É esta pregação pentecostal, é este o evangelho da cruz, é esta palavra que tem que ser pregada hoje, é o evangelho do Senhor Jesus, é o nome de Jesus que tem que ser enfatizado, tem que ser mencionado. Aleluia. Porque é neste nome que tem poder, é na obra dele, e é crendo na obra dele que o ser humano é transformado, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, meus queridos irmãos, a primeira característica do evangelho da cruz é que ele prioriza a obra de Jesus, mas uma segunda característica é que ele prioriza a vitória de Jesus que foi na cruz. Sabe, irmãos, muita gente está pensando que Jesus foi derrotado na cruz. Lamentavelmente, até os pregadores às vezes, e até alguns cantores, infelizmente, acabam dando ênfase de que Jesus perdeu ou foi derrotado na cruz. Eu me lembro, eu era criança ainda, e eu já ouvia aqueles pregadores de peso, de renome, que eu não estou aqui, claro, menosprezando o trabalho deles, não vai aqui nenhum desdouro ao trabalho deles, homens de Deus, mas que em algum momento eles fizeram com que o povo de Deus pensasse que a cruz de Cristo é uma derrota, porque eles mencionavam aquela vitória, aquela suposta vitória de Satanás lá no inferno. E eu ouvi tantas, aliás, a vitória de Satanás sobre Jesus, e Jesus posteriormente entrando no inferno para vencer Satanás lá no inferno. E meus amados irmãos, quantas vezes que eu não ouvi isso? Eu ouvi até mesmo certa vez um pregador que disse que Satanás, quando Jesus morreu na cruz, ele festejou juntamente com os demônios, e os demônios ficaram todos animados, festejando. Mas dali a pouco, quando Satanás estava lá no inferno, com o garfo na mão, todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca, e feliz ali pela suposta vitória que tinha obtido sobre Jesus, ele começou a ouvir passos fortes, e muitos pregadores fazem até o barulho dos passos, bum,
Bum, bum, e o povo começa a vibrar juntamente com ele, e ali Jesus supostamente chegou lá e disse o pregador que Jó estava do lado de Jesus, e Jó deu até uma cotovelada em Satanás e disse: está vendo? Eu não te falei que o meu Redentor vive? E diz que Jesus chega lá e toma as chaves do diabo e pisa na cabeça do diabo e vence o diabo lá no inferno. Meu amado irmão, e o povo glorifica a Deus quando ouve isso. Mas, meu amado irmão, Jesus não foi vencer Satanás no inferno, não. Jesus venceu Satanás na cruz. Foi na cruz que Jesus venceu Satanás. Foi na cruz, aleluia, porque a palavra do Senhor diz, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Jesus despojando principados e potestades na cruz, ele triunfou na cruz, não foi no inferno não, foi na cruz. E lá em Hebreus no capítulo 2, versículo 14, também está escrito que pela morte, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Foi pela morte, glória a Deus. E foi na cruz que Jesus venceu, foi na cruz que Jesus deu o brado da vitória, foi na cruz que Jesus disse: está consumado, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Mas, irmão, seria a festa que houve no inferno? Meu amado irmão, os demônios não tinham motivo nenhum para fazer festa, porque Jesus venceu na cruz. Satanás nunca teve chave do inferno, coisa nenhuma. A Bíblia diz que Jesus tem as chaves. Ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas a Bíblia não diz que ele tomou de Satanás. Satanás nunca teve chave de lugar algum. Satanás é inferior a Deus. Muitas vezes alguém pensa que o diabo está no mesmo nível do Todo-Poderoso. Ele é, claro, adversário de Deus, ele é inimigo do povo de Deus. Mas, meu amado irmão, Satanás não tem esse poder de ter a chave do inferno. O inferno, aliás, foi feito por Deus. Foi Deus quem fez o inferno, e Satanás um dia será lançado lá. Mas ainda por enquanto, ele nunca esteve no inferno. Ele é o príncipe das potestades do ar. Nós não temos que lutar, diz a Bíblia, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus já venceu. O Senhor Jesus é vitorioso sobre Satanás. Ele venceu Satanás quando foi tentado, ele venceu Satanás quando andou na terra, ele venceu Satanás na cruz, e porque ele venceu, eu e você também podemos vencer. Aleluia, glória ao maravilhoso nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, o evangelho da cruz prioriza a obra de Jesus. O evangelho da cruz prioriza a vitória da cruz. Mas, meus irmãos, sendo aqui sucinto e objetivo, o que nós precisamos para retornar ao evangelho da cruz? Veja que eu estou falando de retorno. Eu não estou falando de retrocesso, eu estou falando de retorno. Retornar é saudável, retornar é necessário. Avivamento significa retorno, significa reconquistar, significa recuperar o que foi perdido. E nós não podemos deixar de pregar o evangelho da cruz, nós não podemos deixar de cantar os hinos que falam da cruz, nós não podemos deixar de cantar louvores a Deus para massagear o ego do povo. Não, nós temos que retornar, nós temos que reconquistar aquilo que nós perdemos. E este tema, portanto, não é um tema negativo, não é um tema desencorajador, não, pelo contrário, é um tema necessário, é um tema para nos fazer avançar. Mas para avançar nós temos que retornar no sentido de recuperar aquilo que foi perdido. E para nós retomarmos o caminho, para nós recuperarmos aquilo que porventura temos perdido, precisamos, irmãos, priorizar a palavra de Deus. Priorizar a palavra de Deus primeiramente como crentes, um a um, individualmente.
Porque quando se fala em priorizar a palavra, parece algo muito vago, parece que é algo assim que é lançado para o público, para que coletivamente nós façamos alguma coisa. Não, quando eu falo em priorizar a palavra, eu estou falando que cada um de nós temos que amar a palavra, temos que meditar na palavra diariamente. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 97, ele disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Todo dia nós temos que meditar na palavra. Há muito crente, irmão, que não gosta de ler a palavra. Há muito crente que não tem o hábito de ler a palavra. Ele lê o jornal, ele consulta a internet, ele acessa diariamente o Twitter, o Facebook, os blogs. E eu não tenho nada contra isso, porque eu também sou uma pessoa que milito nessa área da internet e utilizo muito essas ferramentas que eu mencionei. Entretanto, a palavra de Deus é prioritária. Nós não podemos abrir mão da palavra, nós não podemos deixar de meditar na palavra do Senhor. Mas meditar na palavra não é fazer como muita gente faz, irmãos. Tem muita gente que diz assim: deixa eu aqui ler um versículo da palavra, e a pessoa abre a Bíblia aleatoriamente. Muitos usam a Bíblia até como um caderno de horóscopo ou coisa parecida, e a pessoa abre a Bíblia aleatoriamente para tirar uma palavra, e a pessoa lê lá um versículo, ou 2 ou 3, e a pessoa diz: pronto, já li a palavra, já me alimentei. Não, meu amado irmão, isso não é correto para um crente que prioriza a palavra. É claro que Deus pode até falar com você, por exceção à regra, quando você abre a palavra aleatoriamente, porque isso já aconteceu comigo. Eu me lembro que eu era novo convertido e alguém disse para mim: Ciro, quando você quiser que Deus fale com você, abre a palavra, Deus vai falar com você. E eu não conhecia os textos-chave da Bíblia, não conhecia o Salmo 23, não conhecia o Salmo 46, não conhecia Filipenses capítulo 4, versículo 13, não conhecia aquelas passagens-chave da Bíblia, que são muito úteis para aqueles momentos difíceis da vida. E eu então, lembrando daquele conselho que aquele irmão me dera, eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou abrir a Bíblia, e o que Deus falar comigo, eu vou fazer. E eu então fiz uma oração e abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, irmão, sabe onde caiu? Como se diz aí na nossa linguagem, sabe onde caiu? Caiu lá em Isaías 45. Sabe o que diz lá? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. E eu disse: que maravilha, funciona mesmo. Olha, Deus está falando comigo no meu próprio nome, Ciro. E eu fiquei todo empolgado, todo entusiasmado. E realmente, irmão, aquela palavra me fortaleceu. Deus me fortaleceu por meio dela. Entretanto, nós não podemos fazer disso uma prática viciosa. E eu aprendi isso a duras penas, porque dias depois eu precisei de mais uma resposta, e eu abri a Bíblia, e quando eu abri, caiu lá naquelas páginas brancas, e eu disse: Deus não tem nada para mim hoje. Passou mais um tempo, e eu abri a Bíblia de novo, caiu lá nas crônicas, e fulano gerou cicrano, e cicrano gerou beltrano, e gerou, e eu falei: bom, Deus não tem nada para mim, ou senão Ele está querendo dizer que eu vou ter muitos filhos. Mas veja, não podemos fazer disso uma prática viciosa. O cristão que se preza, ele medita na palavra, ele lê a Bíblia diariamente. É claro, irmãos, Deus pode, veja, eu estou aqui enfatizando, Deus pode, por exceção à regra, falar conosco através de uma abertura aleatória da Bíblia, porque já aconteceu comigo, e não foi só essa vez. Eu estou aqui me lembrando até, e eu vou contar rapidamente, que certa vez eu estava
viajando para pregar a palavra, e eu moro na cidade de Niterói, e eu então me dirigi para o aeroporto, e eu ia viajar para Curitiba, e quando eu estava lá no avião, já estava tudo pronto para a aeronave sair, e o comandante deu lá aqueles avisos de praxe, dizendo que já estava tudo pronto para a partida, e todos já estavam com os cintos devidamente afivelados, e ali então o comandante, juntamente com o copiloto, eles ali acionaram ali os controles e força total nas turbinas, e dali a pouco o avião começa ali correr na pista, naquela velocidade incrível ali para decolar, mas quando todos estavam esperando que o avião fosse subir, ele freou de repente. Foi algo repentino, foi algo assustador. Se alguém não estivesse com o cinto afivelado, certamente seria projetado à frente, mas ali felizmente todos estavam com seus cintos devidamente afivelados, e o piloto então ali parou o avião e voltou e não falou nada, e todos estavam curiosos para saber, e dali meia hora ele então avisa: senhores, nós tivemos que abortar o nosso processo de decolagem, porque uma das turbinas falhou, e houve aqui acusação no painel, uma luz acendeu, e os técnicos já estão aí arrumando o problema, e dentro de instantes nós vamos decolar novamente. E nós olhamos ali pela janela, e realmente os técnicos estavam lá, só que um olhava para o outro e balançava a cabeça, como que dizendo: olha, está difícil. E eu que estou acostumado a esse tipo de ocorrência, porque algo semelhante já havia acontecido comigo em Brasília, eu estava muito tranquilo. Mas dali a pouco, irmãos, a aeronave começou a esquentar, estava muito calor, eu comecei a suar, e eu comecei a ficar preocupado, e de repente eu comecei a sentir uma angústia muito grande, uma tristeza, aquela angústia que os irmãos que já sentiram sabem o que é angústia da morte. Até a pessoa começa a sentir que ela poderá de fato morrer, e eu comecei a pensar uma série de coisas, e a dizer: meu Deus, já pensou se esse avião não consegue decolar? E eu comecei a pensar na minha esposa, comecei a pensar na minha filha, comecei a pensar na minha mãe, comecei a pensar na minha sogra. Veja, irmãos, até na minha sogra eu acabei lembrando naquela hora, e ali eu fiquei preocupado: meu Deus, o que eu faço? E chegou uma hora que eu tive convicção de que eu deveria sair daquele avião. E eu falei: mas o que eu faço, Senhor? Eu preciso de uma confirmação. E eu estava com a Bíblia na mão, eu estava lendo a Bíblia, meditando para pregar à noite, e eu estava com a Bíblia fechada. Dali a pouco eu fiz uma oração: Senhor, eu preciso de uma confirmação, Senhor. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E eu abri a Bíblia, e quando eu abri a Bíblia, irmão, sabe onde caiu? Caiu naquela passagem de Jeremias, que diz assim: saí do meio dela, e cada um salve a sua própria vida. Pronto, eu não tive dúvida, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu apertei lá aquele botão para chamar o comissário, ele se apresentou, eu disse: meu amigo, olha, eu já perdi meu compromisso, eu preciso sair. Eu ia voar para Curitiba, mas o horário já está avançado, a hora já está avançada, eu tenho que sair. Mas o comandante mandou esperar. Mas aí o rapaz levantou do lado e disse: eu também quero, e uma senhora: eu também quero sair. Bom, houve um grande alvoroço, e eles tiveram que abrir a porta, nós saímos, e sabe de uma coisa, irmão? Aquele avião não levantou o voo, ele não decolou. Tiveram que passar, os passageiros tiveram que passar para outro avião, porque aquele avião, pela angústia que eu senti, eu não tenho dúvidas, ele certamente teria algum problema. Mas, meus amados irmãos, eu estou dizendo isso, mas para enfatizar que, embora Deus até fale conosco de maneira assim, por exceção à regra, quando nós abrimos a Bíblia aleatoriamente, nós temos que meditar na palavra, nós temos que valorizar a palavra, nós temos que ler a Bíblia diariamente, estudar a palavra, isto é, priorizar a palavra de Deus, é fazer como fazia o salmista, que disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia
e de noite, de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, precisamos, irmãos, priorizar a palavra individualmente, mas precisamos priorizar a palavra também no que tange a valorização da exposição da palavra. O pastor, o reverendo Hernandes, falou sobre isso também ontem. Nós temos, irmãos, que valorizar a exposição da palavra. Hoje, a palavra ou a pregação, ela está assim, muito voltada para a interatividade, até mesmo para o entretenimento. Eu não tenho nada contra que eventualmente ou em momentos específicos haja esse tipo de interação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a palavra precisa ser exposta, assim como Jesus expunha a palavra, assim como Paulo expunha a palavra, assim como lemos no Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Veja, é a exposição da palavra, meus amados irmãos, que precisa ser priorizada. Hoje muita gente utiliza subterfúgios para dizer: não, Deus fala de várias maneiras, nós temos que usar todos os meios. Claro, nós valorizamos, mas a prioridade está para a exposição. Valorizar é uma coisa, priorizar é outra. Nós valorizamos todo tipo de, toda modalidade em que a pessoa pode falar algo da palavra, peças teatrais, por exemplo, mas a prioridade está para a exposição, para a pregação expositiva, aquela pregação que o pregador abre a boca e ele começa a citar a palavra, ele começa a falar da palavra, ele começa a fazer menção da palavra de Deus. Esse tipo de mensagem talvez hoje nem seja muito apreciada, mas é o que a palavra nos manda fazer, é o que a Bíblia nos manda fazer, priorizar a exposição da palavra de Deus. Muitos hoje já não priorizam, a palavra acaba ficando assim, para uma parte assim, meramente para preencher o espaço em um culto. Graças a Deus que nesse evento a palavra está recebendo grande destaque, até porque é um evento para se recuperar o que foi perdido, para um retorno ao evangelho da cruz. E eu estou observando que os irmãos estão interessados. Desde ontem, os irmãos estão atentos, estão querendo ouvir a palavra, estão querendo de fato que haja um retorno ao evangelho da cruz e que a exposição da palavra seja devidamente priorizada. Mas eu me lembro que certa vez eu fui convidado para um evento, não me pergunte onde, mas eu cheguei lá, irmãos, e era só cântico. Não tenho nada contra cântico, eu gosto de cantar, gosto de louvar, gosto de música, mas a ênfase era para a música. E a primeira meia hora do culto cantando, 1 hora de culto cantando, ainda estava dentro de uma normalidade. 2 horas cantando, 2h30 cantando. E eu ali comecei a ficar um pouco incomodado, porque eu falei: que hora que vai chegar o momento da palavra? Porque o povo já está incomodado. Os irmãos sabem que o povo tem um tempo que não aguenta mais, o povo se sente cansado mesmo. Mas chegou finalmente a hora da pregação, e ali o dirigente disse: meus irmãos, agora chegou a hora mais importante do culto. E muita gente já tinha ido embora, e muita gente estava abrindo a boca, estava cansada, não queria mais nada. E eu ali estava desanimado, para ser sincero com os irmãos, e eu nem ia pregar mais. Eu pensei comigo: eu vou dar uma saudação aqui, eu vou dizer a paz do Senhor a todos e ler uma passagem bíblica, e eu volto numa outra oportunidade, se ela houver. Mas quando aquele dirigente disse: agora é a hora mais importante do culto, eu olhei e eu vi que alguns irmãos, o olho deles parece que até brilhou. Eles estavam querendo, eles queriam ouvir a palavra. E eu olhando para aquelas pessoas e também pensando comigo: pode haver pessoas não crentes que querem ouvir a palavra, pessoas aí desviadas do evangelho, pessoas que precisam de uma mensagem, e eu não posso deixar de pregar. E eu pensei comigo: eu vou falar pelo menos uns 10, 15 minutos. E eu comecei a pregar, irmãos, e Deus foi dando graça.
e acabei falando meia hora, e chamei o povo para uma oração no final, e eu insisti ali para ver se havia pessoas que desejariam entregar a sua vida a Jesus Cristo, mas ninguém se manifestou, e eu então entreguei o microfone ao dirigente e me sentei. E quando eu me sentei, o dirigente pegou o microfone e disse: será que não tem ninguém? Deve haver alguma pessoa que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos ficar em pé. E o povo ficou em pé. E vai ele lá mais 10, 15, 20 minutos insistindo com o povo, mas parece que não tinha ninguém mesmo. E era uma igreja, aquela igreja, não me pergunte o nome, mas era uma igreja bastante rígida no que tange a usos e costumes, até além do que nós podemos valorizar, que possa ser útil para o povo de Deus. Porque é claro que os usos e costumes têm o seu valor, quando na verdade resultam da exposição da doutrina. A doutrina da palavra, claro, quando ela é exposta, ela gera os bons costumes. Mas naquela igreja estava havendo um exagero. E aquele irmão então começou a dizer: onde está uma pessoa não crente? E ninguém se manifestava. E havia uma senhora que estava ali com trajes um pouco diferentes daquela igreja, e ela tinha uns brincos assim, uns brincos grandes de argola, que dava para ver ao longe. E aquele pregador, aquele pastor, olhou para aquela senhora e disse para ela: senhora aí, a senhora já é crente? A senhora já é uma serva do Senhor? E ela balançou a cabeça. E ela disse: graças a Deus. Deu para ler os lábios dela. Ela disse: graças a Deus. Mas o pastor não ficou contente. E ele olhou para o pessoal que estava no coral à sua direita e disse: irmãos do coral, crente usa brinco? E o pessoal do coral: não. E se voltou para o pessoal da mocidade: mocidade, crente usa brinco? E o pessoal: não. Crianças, crente usa brinco? E até as crianças, na sua ingenuidade: não. E aquele pastor disse: traga essa senhora aqui que ela precisa se converter. Irmãos, eu não queria estar ali na pele daquela senhora. Os diáconos foram lá, pegaram ela pelo braço e levaram para a frente. E eu fiquei até envergonhado presenciando tudo aquilo. Mas veja, meus amados irmãos, eu acabei contando todo esse fato que me ocorreu, mas para dizer que aquela igreja não estava priorizando a palavra. A palavra precisa ser priorizada, a exposição da palavra. A palavra, meus amados irmãos, nós precisamos retornar a esse tempo em que os crentes ficavam ansiosos pela palavra. Eles queriam ouvir a exposição da palavra de Deus. Aleluia, porque o culto completo, o culto que glorifica a Deus, é aquele culto que o apóstolo Paulo mencionou lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, quando ele disse: quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja, tem salmo, que eram os cânticos naquela época. Os salmos eram cantados. Então veja, havia o espaço para os salmos, mas também havia doutrina, ou seja, a exposição da palavra de Deus. E quando a palavra era exposta no tempo certo e todos prestavam atenção, havia também a manifestação do Espírito Santo. Aleluia, a manifestação multiforme, multifacetada do Espírito Santo. E eu creio que nesta noite esta manifestação, ela está ocorrendo no nosso meio também. Aleluia, o Senhor Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E se você pode crer, através da exposição da palavra, a obra do Senhor, ela é realizada. O poder de Deus é manifesto. Glória a Deus. Precisamos, portanto, priorizar a palavra individualmente. Precisamos priorizar a exposição da palavra. Precisamos priorizar a palavra no culto, como eu estou falando. Precisamos priorizar, como disse ontem o reverendo Hernandes, a oração. Precisamos retornar, irmãos, ao tempo em que a igreja gostava de orar. A igreja gostava de buscar a Deus.
E Deus diz na sua palavra: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, aleluia, eu ouvirei do céu. Buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ficar em pé, irmãos, na presença do Senhor. As horas já me mandam parar. Glória a Deus. E nós vamos fazer uma oração nesta noite. E Deus quer nos abençoar. Só que a bênção que Deus quer nos dar nessa noite, ela será, irmãos, do tamanho da abertura do meu e do seu coração. Se eu abrir pouco, pouco será. Se você abrir pouco, a sua bênção será do tamanho da abertura do seu coração. Se você não abrir nada, não vai passar nenhuma gota e Deus não vai te dar nada. Ele até quer te dar, mas a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A bênção que Deus tem para nós é do tamanho da abertura do nosso coração. A Bíblia diz que nos dias do profeta Eliseu, houve ali, meus amados irmãos, um problema muito sério, porque o rei de Moabe, ele se rebelou contra o rei de Israel, a quem estava subordinado. E diz a Bíblia que os moabitas, eles fugiram, já estavam muito longe, deserto adentro. E ali o rei de Israel, preocupado, ele se reuniu com o rei de Judá e com o rei de Edom, para que os três formassem um único exército e fossem em busca do inimigo. E diz a Bíblia que quando eles estavam indo em busca do inimigo, acabou a água. O inimigo já estava longe, deserto adentro. E tendo acabado a água, o rei de Israel, que estava desviado, infelizmente, ele ali começou a murmurar. Ele começou a dizer: Deus nos trouxe aqui nesse deserto para nos matar. Mas o rei de Judá, o rei Josafá, que era um homem temente a Deus, infelizmente estava ali misturado com os ímpios, mas era um homem temente a Deus. Ele disse: será que não tem nenhum profeta aí pelo qual consultemos ao Senhor? E alguém disse: tem Eliseu, aquele que derramava água sobre a mão do profeta Elias. E o rei disse: mande chamá-lo, porque certamente a palavra do Senhor está sobre ele, está com ele. E diz a Bíblia que Eliseu se apresentou, e quando Eliseu chegou, ele não quis olhar lá para o semblante do rei de Israel, que, como eu já disse, estava desviado, mas em consideração ao rei Josafá, um homem bom, um homem temente a Deus, o rei ali, diz a Bíblia que Eliseu mandou chamar o tangedor, o músico. E quando o tangedor ali tocou seu instrumento, diz a Bíblia, tangendo o tangedor, aleluia, a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E quando a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu, ele abriu a boca e disse: assim diz o Senhor, não vereis chuva, fazei muitas covas deste lugar, porque assim diz o Senhor, não vereis chuva, não vereis vento, contudo este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, bebereis o vosso gado, e isso ainda é pouco. Deus dará os inimigos nas vossas mãos. E diz a Bíblia que dali a pouco começou a surgir água. Mas de onde? Ora, Deus abre porta onde não tem porta, Deus abre caminho onde não há caminho, aleluia, e o vale se encheu de água. Mas, meu amado irmão, eu concluo aqui para orarmos. Glória a Deus. Abrir cova significa abrir o coração. Eu fico pensando como aqueles homens reagiram ante aquela palavra de Deus. Quem sabe alguém olhou para o céu e disse: o céu está azul, eu não estou vendo nenhuma nuvem lá, e este homem está dizendo que Deus vai mandar chuva. Conversa, não vou fazer cova coisa nenhuma. Quem sabe outro olhou e falou: vai que de repente vem aí uma chuva, eu vou fazer uma cova aqui pequena. Mas quem sabe outro falou: não, quando Deus fala, Ele tem compromisso com a sua palavra. Eu vou fazer aqui uma cova bem grande, porque eu tenho certeza que Deus vai encher este vale de água, aleluia. Abrir cova significa abrir o coração. E nessa noite, a sua bênção, meu amado irmão, porque Deus não despede ninguém vazio, a sua bênção, minha amada irmã, vai ser do tamanho da abertura do teu coração. Se você abrir pouco, pouco será. Se você não abrir nada, você não vai receber nada. Mas nessa noite, Deus quer
quero que você abra o teu coração, abra o teu coração. Esta é uma noite em que Deus quer te abençoar, é uma noite em que Ele quer te curar, é uma noite em que Ele quer te renovar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença. Te glorificamos por tudo quanto temos recebido da tua parte, pelos cânticos de louvor que entoamos ao teu nome, que é sobre todo nome. Ó Pai, pela tua palavra que tem sido exposta, Senhor, nós temos que retornar ao evangelho da cruz, meu Deus e meu Pai. E nesta hora, quando o teu povo está aqui reunido, ó meu Deus, eu sei que tu contemplas aqueles que estão com os corações abertos, aqueles que estão sedentos, aqueles que estão desejosos de ser renovados, de ter as suas vidas restauradas, aleluia, poderosamente pelo teu Espírito. Nesta hora, Senhor, neste momento, pedimos a tua graça, o teu poder, derrama o teu poder sobre cada um, fortalece os fracos, levanta aqueles que porventura estão prostrados, desanimados. Ó Pai, que este evento seja um evento memorável, que esta noite seja uma noite inesquecível, uma noite memorável, uma noite da qual o teu povo jamais se esquecerá, porque eu tenho certeza que nesta noite tu estás manifestando o teu poder no meio do teu povo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Renova nesta noite, Senhor, renova cada um, fortalece cada um, fortalece os ministros, os pregadores da tua palavra, os ensinadores, aqueles que te louvam, os cantores. Ó Pai, renova a minha vida, renova cada um de nós. Oh, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia.